Neste momento, nós vamos conhecer algumas metodologias ativas ou relembrar de algumas. Muitas já são utilizadas por todos vocês, já está bem conhecida, algumas nem tanto. Mas então vamos lá. Então vamos iniciar pelo famoso ensino híbrido, né? Ou blended learning. Então o que seria isso? Seria quando eu misturo uma sala de aula física com o ensino online. Nós temos alguns tipos, né? Então temos modelos de rotação, esses já são bem conhecidos por vocês. Modelo flex, modelo à la carte, modelo virtual enriquecido. Então cada um tem a sua especificidade. Então vamos tratar um pouquinho sobre os modelos de rotação. Os modelos de rotação, eles são bem utilizados por muitos professores e cada um deles tem a sua peculiaridade. Vamos começar com a rotação por estações. Na rotação por estações, os estudantes eles são organizados em grupos e podem estar todos no mesmo local, por exemplo, numa sala de aula, num pátio, numa quadra, na biblioteca, na sala de leitura. Então, o professor tem alguns objetivos e ele faz uma rotação entre os alunos. Lembrando que nessa modalidade, as estações elas têm que ser independentes, porque eu preciso respeitar o tempo de cada um. Então, eu não posso criar uma situação onde para uma turma avançar, a outra tenha que sair daquela estação. Senão gera coisas como do tipo, vamos, anda logo, eu preciso chegar aí, né? E o aluno precisa de um pouco mais de tempo. Claro que o professor tem que gerenciar este tempo em cada estação, porém tem que haver essa personalização, esse respeito com relação ao tempo que cada um passa. Então elas não podem ser dependentes, as estações têm que promover atividades independentes. E o laboratório rotacional? Esse laboratório rotacional é algo que acontece bastante na nossa rede, né? Então é o momento onde existe uma rotação, porém entre dois espaços físicos diferentes, sala de aula e laboratórios. Então até mesmo por questões de logística, de quantidade de computadores que a escola tem no seu laboratório, por exemplo, no seu laboratório de informática, ela faz mesmo esse rodízio porque é necessário. Mas isso também se trata de uma metodologia ativa, um laboratório rotacional. Porém, o professor tem que ter intencionalidade quando ele aplica. Já a rotação individual, ela é um pouco mais disruptiva, porque já o próprio nome diz individual, então é um plano, né, de atividades, né, para este aluno. Então existe a rotina individual, seria a individualização da atividade, né, da aprendizagem. Porém, este é um pouco mais disruptivo, que normalmente a gente não vê acontecer na nossa rede. Porém, também é uma metodologia ativa. Temos também, aí para fechar essa rotação, né, modelo de rotação, seria a rotação sala de aula invertida. Então, a sala de aula invertida é também muito utilizada nas escolas, porém temos que nos atentar a algumas características. Então, o que acontece? Tem um antes, tem um durante e tem um depois. Então, antes da aula, o conteúdo ele é preparado, ele é compartilhado com os alunos e existe alguma atividade para o professor verificar qual foi o aprofundamento deste aluno. Isso tudo antes da aula, de uma maneira virtual, ok? Com base nessas informações, o professor prepara a aula dele. Porém, ele não faz uma palestra nessa aula. Ele realmente vai para uma atividade mais mão na massa, seja de discussão, seja de projetos,
seja de experiências, de jogos, de simulações, laboratório, acontece muito com laboratório. Então é importante que o professor, durante a aula, não faça aquela retomada no assunto que foi enviado pela online, né, de maneira online. É interessante que este aluno chegue na aula para fazer alguma atividade mais prática. Isso gera engajamento. Se ele vê que depois na aula vai ocorrer alguma coisa assim diferente, que ele vai ser o protagonista ali, que ele vai estar com a mão na massa mesmo, ele começa a dar mais atenção para uma atividade anterior, né? O antes da aula, o online. Sugiro que isso é um processo que não é rápido os alunos entenderem isso, porém, se ele vê significado de estudar conceitos antes para depois aplicar esses conceitos, as coisas começam a acontecer. E o professor pode lançar mão também antes da aula de pequenos vídeos que ele mesmo grava, por exemplo, né? Ou ele pega no YouTube, e algumas atividades ali para que ele verifique ali se houve esse engajamento no antes da aula, né? E durante a aula, inicialmente, o professor vai ter dificuldade porque muitos alunos não acessaram este material. Porém, aos poucos, ele vai fazendo isso. Então, ele usa o tempo dele da aula física, né, na escola, ele pode utilizar esse tempo inicialmente com uma retomada, esclarecer algumas dúvidas e depois mão na massa. E à medida que os alunos vão se empenhando no antes da aula, ele pode fazer mais atividades, mais tempo para atividades práticas. Então, é algo a ser construído. Então, não vai ser na primeira ou na segunda vez que isso, de repente, vai ser produtivo. Então, é algo a ser construído porque é uma nova cultura, um novo modo do aluno ver esta aula. Então, mas depois que isso ocorre, as coisas andam muito bem, né? E depois da aula, o professor ele avalia e decide por um novo tópico ali a ser estudado dentro desta rotação sala de aula invertida. Depois, também encontramos os outros modelos, né? Que são modelos Flex, à la carte e o virtual enriquecido. Esses modelos são mais utilizados nas universidades, porque os alunos já têm a maturidade, né, para ele poder fazer um percurso sozinho, sob orientação. Então, o modelo Flex, o aluno ele tem uma lista a ser cumprida, né, e a ênfase ali é no ensino online. O ritmo de cada estudante ele é personalizado e o professor ele fica à disposição para esclarecer dúvidas. No modelo virtual enriquecido, os alunos eles se dividem, né, em encontros presenciais e estudo remoto, né, no ambiente, por exemplo, da casa dele. Ele é uma experiência realizada por toda a escola, então todos os componentes passam por isso. Então, por exemplo, o aluno ele vai para a escola de 2 a 3 vezes por semana, ou até mesmo uma vez por semana, para ele ter um encontro presencial com o seu professor, e o restante do tempo ele passa num estudo remoto. Já o modelo à la carte, o estudante é responsável pela organização de seus estudos, né, de acordo com os objetivos gerais a serem atingidos. E ele é organizado em parceria com o educador, ele é personalizado. Então, o educador e o aluno, eles juntos decidem qual vai ser a organização desse estudo, ok? E ele é feito de maneira online. Então, estes modelos são todos modelos do ensino híbrido, porém bem disruptivos, não muito comum na educação básica, porém mais comum no ensino superior.